Gente, olha esse número, 100º episódio, chegamos aqui no Fala T&D e a gente tem surpresa, eu tenho convidados especiais, eu vou apresentar para vocês, mas primeiro roda a vinheta. Fala T&D, hoje a gente está celebrando então o número 100, episódio 100º. Olha só quem está aqui comigo, os dois anfitriões, os dois precursores do Fala T&D. Eu tenho o Igor e tenho o Carlos, sejam bem-vindos. Vou emendar com uma pergunta já para vocês começarem. Conta pra gente o que não é óbvio sobre vocês. Bem-vindos. Opa, puxa, que legal, que alegria começar com o nosso 100º episódio, junto com o Carlos, com a Elis, nossos hosts, né, os 3 hosts oficiais do Fala T&D, então é muito legal. Puxa, o que não é óbvio sobre mim... Bom, uma coisa bem peculiar é que eu sou apaixonado por Olimpíadas, pela questão da alta performance da Olimpíada. Sabe aquela coisa do ciclo de 4 anos que a pessoa se dedica para aquele momento, né? Então eu sou apaixonado. Então agora em Paris vou participar como espectador da minha 4ª Olimpíada em loco, então eu tô super animado. Fui voluntário no Rio de Janeiro para vivenciar esse momento e estar perto dessa energia, desse espírito olímpico, então é muito legal e isso contagia muito o nosso dia a dia de inspirar aquele movimento de confraternização universal, então eu sou muito apaixonado por esse movimento. Muito bem, e Carlos Cruz, o que será que não é óbvio sobre você? Isso, Ares, Igor, que legal estar com vocês aqui, depois de 100 episódios, esse é o 100º. Começou com uma ideia e aqui estamos. O que não é óbvio tem a ver com isso, com a inquietude, e eu não gosto de fazer as mesmas coisas repetidas sempre, embora tenho vários hábitos, né, porque a gente não cria coisas novas o tempo todo, mas eu não gosto de fazer o mesmo treinamento sempre, de comer as mesmas coisas sempre. Eu gosto de cozinhar, então o prato nunca sai igual, eu gosto de sempre estar melhorando. Eu adoro, por exemplo, o universo dos vinhos, e perguntam para mim, puxa, que vinho você mais gosta? Eu falo, não tenho uma preferência, depende do que eu vou harmonizar, e eu gosto sempre de comprar vinhos diferentes, porque o prazer de experimentar a variedade para mim é interessante. Sabe aquele frio na barriga? É que nem um projeto com um cliente que tem um desafio diferente, encontrar uma alternativa para conseguir resolver, isso para mim, não sei se não é tão óbvio, mas para mim é a minha realidade. Eu sou muito inquieto. Em contrapartida é um desafio, porque para fazer a empresa crescer, para viver, você precisa de disciplina, precisa de rotina. Então eu trabalho para equilibrar essas coisas, mas essa inquietude tá aqui dentro, né? Pulsa aqui no coração e aqui não sei se é no intestino, né? Gut feeling, é isso aí, nas tripas. As borboletas no estômago. Isso, precisa ter um pouquinho mesmo. Precisa. E até falando nisso, com certeza vocês sentiram quando pensaram o início desse Fala T&D, que foi lá em 2022, no Congresso, né, no CBTD 2022. Dá para resgatar? Como é que foi esse início e o que vocês imaginavam que ia chegar tão longe assim esse projeto? Eu não imaginava, porque a gente precisava dar o primeiro passo, né? Tomar uma ação. Tanto que nós tivemos contato com a BTD para patrocinar o congresso e nós levamos a ideia, puxa, nós queríamos levar para o nosso stand um podcast. E inicialmente não era um podcast só focado em treinamento e desenvolvimento. E aí, o Igor, né, eles trouxeram que queriam fazer um podcast. Lembra, Igor? Exatamente. A gente tinha essa ideia de fazer o podcast, aí o Carlos... Foi numa das primeiras conversas que a gente tá pensando do patrocínio, do projeto do CBTD, que foi realmente, assim, alguns meses antes, né? Foi bem próximo. A história foi que nós ligamos para saber quanto que era, qual que era o formato para a gente poder participar com o stand. E aí tinha um espaço que era o patrocinador Unique, né, que estava vago, e aí a gente perguntou, mas e o patrocinador Unique? E aí a pessoa aqui, né, da área comercial falou, se vocês quiserem tem espaço ainda. Eu falei, sério? Quanto é? E aí, como era um stand grande, né, espaçoso, aí quando a gente fez, né, uma proposta ali pra gente poder participar, ela falou, mas vocês vão fazer o quê? Porque vocês não queriam só um patrocinador, vocês queriam que levasse conteúdo. Isso, a ideia é essa parceria. Foi. E aí você questionou, mas vocês vão fazer o quê no evento, né? O que vocês vão levar? E a gente falou, a gente quer levar um podcast, nós vamos levar um turno de experiências e tal. E ele falou, mas a gente tem um outro espaço aqui que nós estamos querendo fazer um podcast. Vocês não querem fazer? Aí eu falei, puxa, já que estamos indo pro
espaço de treinamento e desenvolvimento, surgiu a ideia, então, de dar voz a quem treina, desenvolve e impacta o país. Não foi isso, Igor? Exatamente. E a ideia inicial era de fazer, acho que foram 10 episódios, que foram os episódios que que foram gravados lá no CBTD. Na verdade, esses primeiros, o Carlos tocou quase todos, eu participei de um. Foi. Né? E era a primeira... Vamos chamar de primeira temporada do Fala T&D, que foi gravada em 2022 no CBTD, né? E aí a gente, olha, tá chegando aqui no final dos 10 episódios, aí o que a gente vai fazer? Vamos continuar, vamos seguir com o projeto? E seguimos e estamos aqui gravando o 100º episódio, virou realmente uma parceria de sucesso, de conteúdo, essa oportunidade de trazer os profissionais que estão no dia a dia desenvolvendo pessoas, olhando o desenvolvimento. Bom, eu aprendo muito a cada episódio, né? Acho que você também, né, Elis? Demais. E você veio pra cá, pro episódio também. Você vai ser entrevistada também. Você acha que eu vou ser entrevistada? Claro. O que não é óbvio. Conta aí. Você acha que só eu e ele vamos falar? Não é óbvio sobre mim? Porque você também... nós somos hosts também. Você acha que aqui pensa o quê? Que a gente vai papel sair invertido. leso daqui? Olha, o que não é óbvio sobre mim, 2 coisinhas. Eu gosto muito de jogar vôlei, então é algo que, na medida do possível, no tempo, eu acabo tentando fazer, juntar um pessoalzinho pra jogar vôlei, e que eu ouço hip hop no Spotify. Você não óbvio sabia. sobre mim, eu coloco, assim, é uma coisa que eu gosto, e também é uma forma de eu conhecer músicas novas. Eu acho que a gente vai passando a idade e a gente tende a ouvir as mesmas músicas. Apesar de querer fazer coisas diferentes, você tende a ouvir as mesmas músicas. Então eu me provoco nesse sentido para acompanhar o que tem de mais novo, o que está acontecendo. E aí sempre, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu tenho alguma música nova que eu acabo ouvindo, gostando, para poder me atualizar nesse sentido. Mas vamos parar um pouquinho disso e vamos voltar aqui para a nossa trajetória. Quero trazer aqui alguns cortes, tá? A gente, aí com a nossa produção, separou alguns espaços pra gente rever quem passou por aqui, quem foi entrevistado por vocês, tá bom? O primeiro corte é do Geraldo Rufino, foi aí da temporada desse início, lá no CBTD 2022, e vamos ouvir e comentar, ver se faz sentido ainda hoje pra nós esse corte dele. Vamos ver? Cara, olha pra dentro. Acredita em você e você vai descobrir o quanto você é forte, o quanto você é resiliente. Você tem muito mais poder, muito mais capacidade, muito mais inteligência, muito mais potencial do que o que você vem usando. Talvez você não esteja olhando para si mesmo. Então, na realidade, quando eu falo com as pessoas, a única coisa que eu peço é a gentileza que eles olhem para si mesmo, que eles olhem para dentro. Eu não sou um transformador de pessoas. Eu lembro as pessoas que a transformação está dentro de cada uma delas. Então, se você tá nos ouvindo, tá batendo um papo, olha para dentro, fecha o olhinho. Olho aberto ou de fechado, não importa, mas o olho fechado você vai conseguir se enxergar melhor. Enxergar só você mesmo. E você vai perceber que toda a transformação, toda a evolução, toda essa coisa da resiliência, de você superar os problemas que existem, que são menores que você. À medida que você descobre isso, você começa a perceber que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. E é você que tem o poder da transformação e da resiliência, está dentro de cada um de nós. Será então que ele foi profeta aí, lá desde o início, falando que a gente ia, através do Fala T&D, gerar essa transformação nas pessoas? Eu entendo que nós podemos criar as condições. E a informação, quando conectada com um estímulo que pode ser um estímulo externo ou interno, né, pode gerar transformação. E a transformação é a mudança com propósito. E a gente tem um propósito muito forte aqui de proporcionar essa transformação. Tanto que na Bravend, nosso propósito é transformar pessoas, evoluir negócio e contribuir para um mundo melhor. E faz todo sentido, né, o que ele trouxe. E nós temos nos transformado, porque foi o que o Igor falou. A cada conexão que nós temos aqui, a cada insight e a cada, né, amplitude de visão sobre determinado assunto, olhando para os desafios que nós temos no dia a dia, nós podemos nos transformar, e esse é o nosso objetivo. E refletindo aqui um pouco na fala do Geraldo, né, essa questão do olhar para a pessoa, o olhar interno, né? Então, normalmente as organizações, né, ela faz o que pode para criar esse ambiente, criar esse estímulo externo, né? Mas as pessoas precisam também olhar para dentro, ter esse olhar interior para que isso esteja em equilíbrio, né? Porque não adianta um estímulo externo, óbvio, isso acaba ajudando as pessoas a performarem, mas elas precisam se reconhecer também, entender onde pode ir, quais são os desafios que elas precisam enfrentar, né? Onde que elas precisam se aperfeiçoar, para aí sim buscar o desenvolvimento. Eu acho que hoje a gente fala muito de criar essa cultura da aprendizagem. A cultura da aprendizagem não é da organização, é das pessoas da organização, né? Então tá muito nessa coisa
interna, a gente precisa de um grupo de pessoas com essa cultura de aprender, de se desenvolver e de entregar performance, né? Seja na organização, seja no dia a dia, com a família, e então... super profética a fala do Geraldo, é isso aí. E até traz aqui para o nosso dia a dia no Fala TD que de verdade não é algo da organização, porque aqui a gente dá voz a todas as pessoas, inclusive aqui do lado da Bravende, por exemplo, para o Igor, que é a BTD, é mais simples, mas a gente traz aqui concorrentes que também estão conversando com os clientes, às vezes os mesmos clientes, mas que o objetivo é o mesmo, que a gente quer gerar essa transformação. Então, se a gente puder criar essa condição ideal para que todo mundo possa de verdade se desenvolver, a gente vai fazer, independente ou não se isso vai esbarrar em alguma possibilidade de negócios. Então isso é bastante importante a gente trazer para essa mesa, que sim, o microfone está aberto para quem quiser vir aqui falar. E a gente tem uma premissa que é a mentalidade de abundância, menos de escassez. Então, por que eu vou restringir? O tempo todo a gente está evoluindo, então ficar preso ao passado e achar que só nós podemos deter informação, pelo contrário, a gente precisa multiplicar, porque se eu fico prendendo a informação, eu não aprendo. E se a gente tem a mentalidade de aprender, de trocar, a gente expande. E aí, se você está aberto a essa troca, a gente está o tempo todo inovando. O problema é que algumas pessoas ficam defendendo posição. E aí, se você vê, o mercado evolui e algumas empresas, algumas pessoas acabam estagnando. E quando nós pensamos em desenvolvimento, a premissa é a capacidade de aprender, a capacidade de se desenvolver. Então, a gente precisa ter isso como base. Tem sido muito legal conversar com concorrentes, com clientes, com fornecedores, com parceiros e tem gerado, inclusive, muitas conexões. Hoje mesmo, né, eu estava conversando com uma pessoa que era um concorrente que pode ser um parceiro para falar de negócios e que eu entrevistei lá atrás, depois eu te conto, né, nem deu tempo de a gente falar, e que a gente se conectou e por algum motivo nos conectamos novamente e olha só, através do Fala TD. Exato, cria essas oportunidades, né? Aliás, essa foi uma premissa inicial do projeto, né? Falou assim, enquanto a BTD participando do projeto, eu disse, Carlos, olha, eu sei que a gente tem essa parceria com a Bravende, mas a gente vai trazer convidados de todo o mercado. Talvez aconteça de ter concorrência. O Carlos sempre aberto a essa... Nunca foi um problema, né? Não. E acho que essa é uma das grandes receitas do sucesso do Fala TD, é essa abertura, né? É aquela coisa, eu estava escutando o Carlos falar, também pensei, sabe, falando de futebol, né? Fazendo a metáfora com o futebol, se jogar na defesa sempre, você não vai ganhar. Exatamente. Não vai fazer gol. Estrategicamente, porque deve ter vários profissionais que estão aqui nos escutando, nos assistindo, eu aprendo muito. E eu aprendo, inclusive, melhores práticas de mercado. Sim. E aí eu dou informação, recebo, e a gente vai ampliando a visão. E todo mundo melhora. Claro, você demonstra algumas coisas que você está fazendo, você abre algumas boas práticas, você pode demonstrar determinadas fraquezas. Claro, a gente traz concorrentes para dentro de casa aqui. Né, esse estúdio está dentro da Bravende. Só que ao mesmo tempo eu também capto informação. E aí a gente é desafiado a ter que estar o tempo todo se desenvolvendo, evoluindo. Né, inclusive, vamos estar juntos na ATD, né, o maior congresso, né, do mundo de educação corporativa, o maior evento. E vamos estar não só, né, acessando várias informações, mas conversando com vários concorrentes. E isso é interessante, porque o mercado precisa de muita transformação. E ainda temos muitos poucos fornecedores para tudo que o mercado precisa. Exato. E numa conversa aberta, como a gente acaba criando aqui no Fala TD, essa de mostrar vulnerabilidade por um lado, a pessoa... O entrevistado, o outro participante, também fica mais confortável em trazer à tona coisas que talvez numa conversa mais formal não traria, né? Então, fica uma conversa, uma entrega completa de todos os lados. Então, isso é muito legal, por isso que os papos são sempre muito... E nós tivemos vários convidados, né? Alguns que vieram com uma pegada mais motivacional, Sim. inspiracional, como o do Geraldo Rufino. Alguns que trouxeram uma pegada mais técnica. Alguns que trouxeram uma provocação para você pensar diferente,
quebrar paradigmas, outros que trouxeram uma visão de como lidar com alguns desafios dentro das organizações, algumas histórias de vida fantásticas. E eu tô curioso para saber o que mais você selecionou. Hein? Tem mais coisa aqui. Vamos tem seguir mais então. Aí? Nossa, tem bastante coisa aqui. Agora a gente vai avançar então um ano, vamos para o CBTD de 2023, é o episódio 59, e a provocação que ela traz aqui é sobre saúde mental, que a gente ainda está muito longe de esgotar essa discussão. A gente sabe que as empresas estão investindo nisso, mas a gente ainda está precisando de verdade melhorar nesse quesito. Vamos ver então a Isabela Camargo? Produtividade sustentável, ou seja, não adianta você alcançar os seus objetivos se você perde saúde, se você perde relacionamentos. Quantas pessoas a gente conhece que vão adoecendo pelo caminho, vão perdendo os relacionamentos mais especiais. Por quê? Porque estão num nível de estresse, eu não vou dizer que estão em burnout, estão num nível de estresse que essa pessoa está adoecida, mas por ter um objetivo e se comprometer tanto com esse objetivo, esquece de si. E essa ausência de si mesmo, essa negligência com a saúde, eu estou falando saúde no geral, faz com que você adoeça, se torne uma pessoa mais irritada, mais intolerante, né, que tem alguns estágios. Mas aí, aproveitando então já para educar a turma, o que precisa acontecer para esse estado de negligência, de esgotamento, se transformar em burnout? Algum tipo de assédio. No caso aí ela até continua falando, né, que seria aquela gota d'água que vai de verdade trazer à tona toda essa questão desse esgotamento. Dentro do Fala T&D, vocês acham que a gente tem esse papel mesmo de promover essa produtividade sustentável? Eu acho que hoje é fundamental. Acho que esse olhar da produtividade a que preço, né? O quanto a gente paga para ter essa produtividade, não o valor financeiro e sim o valor emocional disso, né? Então, nas organizações, cada vez mais, esse olhar é estratégico, é importante, e o entendimento dos líderes, né, dos gestores de acolher os desafios, acolher as dificuldades do time para poder criar um ambiente para ter essa sonhada produtividade sustentável, a gente percebe que é cada vez maior. Né? E aí conecta também com a fala do Rufino, né? Do olhar para a pessoa. Não adianta a meta a qualquer preço, né? Até eu estava lembrando de essa semana a própria Isabela colocou alguma coisa que teve o Dia das Mães e teve uma questão com a filha dela que ela percebeu que em alguns momentos ela mesma não estava se negligenciando. Então às vezes a gente entra num fluxo constante de trabalho e esquece um pouco de olhar. Então é sempre uma onda, né, que vai indo e voltando. A gente precisa entender, reconhecer esses momentos. Puxa, tô indo um pouco além do que eu gostaria, vamos voltar, vamos reconectar aqui com as coisas da família, com as coisas intrínsecas da pessoa. E se nós olharmos para a jornada, né, do primeiro até o episódio 59 da Isabela, ou até o 100, as várias temáticas, elas acabam contribuindo com que líderes, profissionais de T&D possam ter uma liderança mais humanizada, possam aprender a lidar melhor com um ambiente mais diverso, aplicar e desenvolver habilidades para lidar com agilidade, tanto emocional. Teve inclusive um episódio que nós tratamos dessa questão, né? Acho que foi com a Madailda, né? Isso mesmo. E tudo isso para que a gente evite com que chegue numa situação de burnout. Então, se a gente pegar toda a jornada, né, e fosse transformar, que aliás, uma das coisas que a gente poderia fazer era pegar os episódios e talvez transformar tipo numa revista ou num book ou alguma coisa assim, né? A gente podia fazer... Não faz sentido. Alguma coisa nessa linha, né? Boa. Você precisa pegar os temas que a gente tratou e talvez virar tipo um livro, alguma coisa assim. Podíamos fazer isso, hein? Um e-book com esses links e tudo mais. Podia pegar cada temática e a gente transformar num... Olha lá, ele já tá inventando coisa nova. Você acha que é possível esse Carlos Cruz? Quem que aguenta? Né? É assim que surgem as Verdade. inovações. Faz a coordenação e traz tanta gente boa para trazer ali os seus conteúdos e tudo mais.
E são conteúdos que podem ajudar muito, né, o líder. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa que me ajudou a tornar o ambiente da Bravende, agora falando não só como especialista que estava aqui entrevistando, mas como um líder que tem desafios constantes aqui para crescimento da operação, para poder atender melhor os clientes, e como que a gente, diante da pressão, faz com que o ambiente seja mais saudável. Você, né, líder de comunicação na Bravende e que olha para a cultura, a gente está o tempo todo falando de como é que a gente faz para saber o momento certo de aliviar a pressão, tomar cuidado com uma série de aspectos para direcionar o esforço do time e evitar com que isso aconteça. Então eu acho que seja a Isabela Camargo, né, conectada com o tema de Geraldo Rufino e com todos os episódios, foi praticamente o MBA prático, né? Assim, de insights com profissionais de referência. Você tem essa mesma percepção. É um aprendizado constante. A cada episódio são novas ideias, novos insights que a gente vai incorporando no nosso dia a dia, né? É isso mesmo. E espero que vocês também. Acho que é bastante interessante também que a Isabela traz nos conteúdos dela, que quem vai ter burnout normalmente é aquela pessoa que gosta muito do que faz. Porque se você não gosta do que faz, você vai colocando travas, você deixa pra lá, você deu o seu horário, você para. Agora, se você gosta muito, não, você vai invadindo esse espaço pessoal e tomando conta das suas horas e da sua vida para esse trabalho até que chega um momento que você tem um esgotamento. E muito a gente sabe que desse esgotamento tem a ver com a liderança, e foi o episódio aí 70, que foi com Dante Mantovani, a gente vai ver agora, é sobre liderar pessoas depois da era do comando e controle. Vamos ver. Porque o comando e controle não é que, assim, ele desapareceu, ele existe, né? Porque traz resultado. Só que à custa de quê? Quando você tem um líder mais comando e controle, ele consegue resultado à custa de obediência. Aí a pergunta que eu faço para o líder é: você quer um time de obedientes ou de comprometidos? O time de obedientes também dá resultado, só que quando ele sai de férias a coisa para, e aí ele fala: tá vendo? Eu sou necessário. Aí volta para o papo do... Se eu não tô lá... Volta para o papo do papel. Tá vendo como eu sou importante? Sem eu esse time não roda, né? E aí fica aquela profecia autorrealizável, né? Então, o líder comando e controle, sim, ele ainda tem espaço, ele dá resultado, só que é limitado. Ele não consegue obter o máximo de desempenho da equipe porque ele cria uma equipe de pessoas obedientes. E na velocidade... Qual que é o problema disso? Na velocidade com que as coisas mudam, quando eu preciso estar acompanhando e produzindo coisas novas, esse líder não consegue mais ter todas as respostas. Se ele não utilizar o conhecimento que tem do time, ele vai perder para outros líderes que fazem esse uso do time, que são vulneráveis e que são capazes de fazer com que aquela equipe trabalhe mais junta. Sempre que a gente fala em desenvolvimento de pessoas, a gente não tem como sair do assunto liderança. Vocês acham que em educação corporativa a gente está pegando muito no pé do líder? A gente está exagerando? Coitado, que cuida do líder, né? Quem que cuida do líder? Mas eu acho que realmente o líder é uma peça-chave para essa disseminação de uma cultura de alta performance, de uma cultura de entrega. Ele é um elo fundamental para isso. Então, sim, o líder tem uma responsabilidade dentro desse processo. Então, a organização precisa criar mecanismos para que esse líder ele não seja a pessoa que acumula a pressão de todos os lados, né? Porque ele também é um ser humano, ele também é uma pessoa, e a gente precisa reconhecer isso. E para isso precisa do desenvolvimento, do acompanhamento, para dar recursos e ferramentas para que ele possa otimizar os processos dentro da organização, né? Liderar é um exercício de doação. Então, quando você decide liderar, você decidiu, por alguma escolha que você fez na sua vida, se tornou mãe. Você é mãe de? 4 crianças. Sou pai Obrigada. de 2. Então, por alguma decisão... 2, 3, 4 aqui nessa mesa. Já é uma galera. 9. 7, 9. 9. Então tem 9 diretos aqui, né? Já tem os indiretos e assim vai, né? Fora os indiretos, enfim. Isso foi por uma escolha. Nós poderíamos não ter escolhido. E aí a gente precisa assumir a responsabilidade e ocupar o nosso espaço no que se cabe quando você se torna um pai, uma mãe. Se você assume uma posição que te dá poder institucional, você pode usar do poder, que isso tem a ver, né, com
até comando e controle, só que não é isso que vai te dar influência. A influência tem a ver com os papéis que você exerce junto ao time, que tem muito a ver com o que ele trouxe e tudo mais, que é o que se espera hoje, que é a capacidade que o líder tem de poder influenciar as equipes, de poder, né, servir, de poder, né, criar um ambiente onde as pessoas possam ter segurança, inclusive psicológica, para poder trocar, para poder performar e tudo mais, né? Para, inclusive, não entrar num estágio que chega em burnout. Mas quando a gente pensa em liderança, fala, puxa, quem cuida do líder? Que o líder cuida da equipe. Ele precisa, com foco no autodesenvolvimento, buscar cuidar de si. Exatamente. Porque se ele escolheu assumir a posição de liderar, ele precisa ter o protagonismo de buscar autoconhecimento. Eu mesmo, né, esses dias voltei para terapia, que falei, puxa, tô precisando cuidar mais de mim e cuidar da minha saúde emocional. Você tem a saúde física, né? Tem uma frase que fala, cuide do seu corpo, pois ele é a casa onde você mora, mas não dá só para cuidar do seu corpo, você tem que cuidar também das suas emoções e você precisa cuidar, né, da sua espiritualidade, cuidar de você como ser, como um ser integral. E isso vai fazer com que você possa, né, cuidar de você, porque aí você consegue olhar para o outro, você vai olhar para a equipe, você consegue olhar para o negócio e entender o seu impacto na sociedade. Então o líder, ele é convidado a ter que ampliar a sua visão para ele poder entender o impacto das suas ações. E aí o líder hoje, ele precisa ter muita consciência, para falar, o líder que não era pós-comando e controle, é o que é um líder mais influente. Para mim, as lideranças hoje, elas precisam ter consciência. O líder precisa ser um líder consciente, que é aquele líder que tem consciência das suas ações. Porque, puxa, beleza, eu vou ter uma liderança mais comando e controle, qual que é o impacto? Qual é o pró, qual é o contra? Eu vou ter uma liderança que é mais servidora. Qual que é o pró, qual que é o contra naquele contexto? Puxa, a gente vê lá o que é, né, uma situação caótica, triste, que está acontecendo, né, no sul do país. Dá para você ser servidor numa situação crítica? Puxa, não dá, porque você precisa salvar vidas. De repente você vai ter que ser, né, muito mais diretivo em determinada situação. Como que eu adapto o meu estilo e entendo o contexto? Então, por isso que o líder, ele precisa ter muita consciência do impacto das suas ações. E aí, como eu falei, é um exercício muito forte de doação. Como a gente está aqui, se doando. E claro, quanto mais a gente dá pro outro, mais a gente recebe, né? O universo, ele é aquilo que a gente manda pro universo, ele manda de volta para nós, né? Então a gente acaba recebendo muito também, liderando pessoas, né? Recebe muito com seus filhos, né? Dia das Mães aí passou, como que foi curtir o Dia das Mães, né? Com as crianças. Eu não sei se a gente tem uma expectativa mais alta de que vai ser mesmo o seu dia, mas para eles não é exatamente assim, então talvez a gente se frustre um pouco, mas isso não tira aí esse brilho da responsabilidade de poder liderar, que para mim de verdade é um privilégio poder liderar pessoas e no caso ali das crianças um pouco mais de perto, digamos assim. Mas tem uma coisa que eu acho que o Carlos falou que é perfeita, que é a questão da escolha. Né? A gente precisa ter consciência que mesmo que talvez a gente não saiba que estar escolhendo, nós estamos escolhendo, né? Às vezes eu virei líder, mas não foi uma coisa que eu escolhi ser líder. Me chamaram para ser líder e eu não pude negar. Será que não pude mesmo? Eu tenho que? Reflete se você tem que, ou se você... Porque sendo uma escolha, a decisão de aceitar um convite, aceitar um cargo, é sua também, né? Então, acho que isso tem muito a ver com a saúde mental. A partir do momento que a gente tem consciência de que a gente escolheu estar onde está, mesmo que talvez algumas escolhas tenham sido obrigatórias, a gente continua escolhendo todo dia. A gente pode escolher mudar o caminho, né? Então, acho que essa é um pouco dessa consciência do autoconhecimento, né, para a gente entender todos esses impactos. Então, acho que é bom essa questão da consciência da escolha. Mas acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão também em relação a de verdade o quanto esse papel do líder mudou nos últimos anos. Então, o líder antes, ele era essa pessoa técnica, que sabia o trabalho e por isso, de certa forma, era promovido. E agora a gente vem com essas exigências desse líder ter que ser essa pessoa consciente, que foi o que o Carlos disse aqui. Isso. Eu tenho que ser consciente, eu tenho que entender o outro, eu tenho que trabalhar de produtividade sustentável, eu tenho que saber lidar com emoções. Então, sim, muitos deles olham e já falam, eu acho que eu não quero dar conta disso daqui não, porque até no técnico eu consigo, então eu vou para o caminho de especialista, não vou para o caminho de ser líder. E aí a gente se encontra hoje numa situação de apagão de liderança, porque de verdade essa barra subiu e parece sim ser muito mais difícil poder se colocar nesse caminho de liderança. E até vou trazer aqui para o próximo episódio que é uma habilidade necessária
para que esse líder consiga, então, fazer esse trabalho. E foi o episódio mais visto da história. A gente chegou aí com 81 mil visualizações, que foi com a Luana Lourençon, o episódio 87 sobre comunicação. Vamos ver o corte aqui, então. Vamos lá. Então, muitas vezes eu trabalhava o perfil comportamental, os mais extrovertidos me falavam assim, ai, Luana, acho que eu não vou me comunicar assertivamente, porque eu sou muito espontâneo. Nossa, aí quando vê, eu soltei uma piada num lugar que não podia, e aí eu... E os mais introspectivos falavam assim, ai, Luana, eu não vou ser um bom comunicador, porque aí tá na reunião. É claro que os extrovertidos vão lá, fazem uma piada, ou seja, todo mundo coloca um holofote invertido, coloca um foco muito grande em um ponto negativo que às vezes não é tão negativo assim. Então a gente tem que se olhar com mais compaixão para conseguir crescer. E aí, para o líder, precisa ou não saber se comunicar? E como? E como? É o grande desafio, né? E, de novo, traz a questão, a gente precisa se olhar com mais compaixão, né? Olhar o líder e identificar quais são as nossas fortalezas, as nossas características no estilo de comunicação e aproveitar para chegar num objetivo, ter uma clareza de onde a gente quer chegar quando a gente fala, né? Essa questão da comunicação assertiva, às vezes a gente fica pensando, puxa, eu não vou falar desse jeito porque eu vou acabar magoando e tal. Tá, tendo essa visão, onde a gente quer chegar, qual que é o objetivo dessa conversa? Se a gente sabe esse objetivo de forma mais clara, a gente fala assim, olha, preciso disso por causa disso. Acaba tirando um pouco essa questão da forma da fala e sim do objetivo, olhando pelo objetivo da fala. É a responsabilidade de quem comunica. Exato. E uma coisa é o que eu acredito que estou comunicando, outra coisa é como que o outro entende. Então, o exercício da comunicação é entender como é que isso chegou no outro, né? Que é o exercício da empatia tática, né? Da empatia de se colocar no lugar do outro. E a comunicação é a principal ferramenta, o principal meio para você conseguir influenciar pessoas, engajar, para você conseguir, de fato, levar a mensagem e captar a informação de forma adequada. E quando a informação chega até você, é o que eu falo, você tem que assumir a responsabilidade também por compreender aquela informação. Eu procuro pensar, puxa, não me comuniquei de forma adequada quando eu tô comunicando, mas puxa, a informação não chegou, peraí, então talvez eu não entendi, deixa eu ir lá e tentar compreender. É a história do que chama-se de locus de controle interno. Você tem o locus de controle externo e interno. O que é o locus de controle externo? São as pessoas que estão o tempo todo colocando a responsabilidade para fora, culpando os outros. E você tem o locus de controle interno que está muito relacionado à responsabilidade que as pessoas assumem por aquilo que depende delas. E quando você tem pessoas que assumem a responsabilidade pela parte delas, essas pessoas têm muito mais sucesso, lidam muito melhor com os desafios, lidam muito melhor com os problemas e desenvolvem muito mais a capacidade de aprender, né, e de se desenvolver. E quero aproveitar também esse momento aqui que a gente está falando de comunicação, que o Fala TD é esse canal de comunicação que a gente dá voz a tantas pessoas e que para a gente estar aqui, a gente tem também um pessoal trabalhando por trás das câmeras, né? Então a gente tem o Leonardo Guerra, o Matheus Bataglia, o Matheus Galete, a gente tem também o Cadu por aqui com a gente e o Nicolas Domingos, que cuida aí de toda essa equipe para poder fazer com que a gente chegue em mais pessoas e possa se comunicar melhor. Chegamos ao 100 galera. Por causa de vocês também, então muito estão obrigada. Aqui, mas muitos já participaram aí, e né, muitos já bastidores. participaram, exatamente. Então também muito obrigada por vocês se dedicarem a fazer essa comunicação chegar a mais e mais pessoas aqui. E agora a gente vai para o último corte, que eu acho que encerra muito bem aí essa trajetória que a gente quis contar hoje. Então falando de transformar pessoas, depois com isso com produtividade sustentável, amarrando quanto o líder é responsável, que ele precisa ter uma boa comunicação para fazer isso. Vamos com uma história inspiradora aí que é a Gi Andreu, que veio aqui no episódio 54. Vamos assistir. A música ela tem um poder muito grande sobre as pessoas, assim. Eu falo que a música ela desperta na gente memória afetiva. E é por isso que a música emociona. Isso é uma teoria muito minha, tá? Mas é nisso que eu acredito. E sempre foi, na minha opinião, um porquê muito nobre levar a música para as pessoas, tocar as pessoas através da música, emocionar alguém através da música, trazer uma boa recordação, criar uma boa memória, às vezes, através da música. E parar não era uma opção. Então, foi um processo longo de reaprendizado, assim. Um processo que depois de um tempo eu percebi que o meu corpo já estava fazendo, né? Então, hoje eu toco pela vibração do som e não pelo som.
mas a gente conseguiu criar um trabalho muito legal falando de propósito e da diferença que faz quando a gente entende genuinamente o porquê a gente faz o que a gente faz. Porque quando aparece alguma adversidade, uma pedra no caminho, a gente sabe que o caminho não vai ser liso não, tá, gente? A gente reage de forma diferente, né, do que quando a gente faz por fazer. Vocês acham que dentro de treinamento e desenvolvimento é importante a gente mergulhar nesse universo pessoal, individual de cada um, do colaborador, para poder extrair a melhor performance? Com certeza, a gente olhar e ajudar que esse profissional, que essas pessoas identifiquem o propósito, ou consigam alinhar com uma coisa que seja significante para a vida delas, né? É aí que elas vão buscar alta performance, que elas vão se entregar de forma completa, né? Para o dia a dia, e vão buscar o desenvolvimento, vão buscar o aprendizado, porque isso preenche coisas pessoais, coisas internas dela, né? Então, no caso da Gia, ela traz essa questão, essa relação com a música, né? Porque ela passa por um processo de perda de audição e a música para ela sempre foi muito forte, mas ela traz, puxa, a música é o propósito, eu consigo tocar a emoção das pessoas através da música. Então, essas pedras no caminho que aparecem, que para quem trabalha com música, perda de audição é uma baita de uma pedra, não é um pedregulho, mas a gente consegue passar por ela, né? Então consegue achar caminhos e métodos, meios para a gente conseguir fazer o nosso melhor. Então eu acho que essa questão do olhar para as pessoas, entender, identificar o que a gente quer da vida é o mais importante. Porque durante muito tempo olhava-se para os profissionais como mão de obra. Exato. Puxa, alguém que é operário. Hoje, esses profissionais estão sendo substituídos pela máquina, pela inteligência artificial e por uma série de coisas, né? Que a gente tem tecnologia, enfim, robôs. E aí você começa a ter que olhar ainda mais para o humano, que são as pessoas. Então, entender quem é o ser humano por trás daquela posição te ajuda a entender as potencialidades, até as dificuldades, até para você poder direcionar, para você, que às vezes tem alguém no seu time que tem um potencial que às vezes você não tem ideia, porque você não conhece. Nós começamos a fazer um trabalho aqui na Bravende, sugestão da Elis Vigor, muito legal, que a gente tem uma reunião uma vez por mês, né, que nós chamamos de All Hands, onde a gente reúne todo o time para informar de uma série de coisas que estão acontecendo na empresa, e nós damos espaços para de 2 a 3 profissionais contarem a sua história, né? A gente fala que os Bravenders, como chamamos as pessoas aqui na Bravende, são pessoas comuns que reconheceram, né, o que eles têm de ponto forte, né, para realizar algo extraordinário. Somos todos pessoas comuns que descobrimos ali quais são nossos superpoderes. E as pessoas contam as suas histórias. E quando eu tô ali assistindo, eu vejo, caramba, olha que legal. A gente se inspira e conhece coisas que eu não teria a mínima ideia, porque às vezes você tá no dia a dia, no trabalho, ali numa atividade que às vezes é até transacional, porque você tem uma demanda, tem outra e você não conhece, aquilo te dá uma amplitude de visão bem interessante. Tem muito a ver com isso, você olhar pro indivíduo como um ser humano, porque nós somos muito mais do que só o trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, né? Dignifica o homem, como se dizem, tal, ou a mulher, ou quem quer que seja, né? O ser humano, mas saber que nós trabalhamos com pessoas e uma empresa só existe porque existem pessoas por trás de um CNPJ, pode nos ajudar a se conectar ainda mais com as pessoas, porque as pessoas gostam de se conectar com quem as conhece, ou com quem elas se identificam por algum motivo. E se você descobre alguma coisa que é importante pro outro, puxa, eu descobri que ela gosta de música, daqui a pouco você ouviu hip hop, ela sabe tocar, daqui a pouco você começa a conversar, daqui a pouco você troca, encontra uma identificação. E daqui a pouco vocês podem fazer algo juntos relacionado a isso. Por que não fazer um treinamento com hip hop, música, e que daqui a pouco trabalha a comunicação? Sei lá, pode ser interessante. E é interessante que você só ficou sabendo do hip hop porque a gente teve, no início desse episódio, exatamente essa questão, essa provocação. O que não é óbvio. O que não é óbvio sobre você. Então é isso. Às vezes a gente acaba, na nossa equipe, conhecendo as pessoas que estão mais próximas. No dia a dia a gente vai criando algumas afinidades, mas ter esse exercício de tentar olhar para os outros caminhos também, para as outras pessoas, para o restante da equipe, né, criar essa dinâmica mais intencional de conhecer todo mundo é sempre muito importante.
E rico. até porque, né, gente, pensa só, em 1945 as pessoas morriam com 40 anos. E agora a gente já tem uma expectativa de vida do brasileiro de 77 anos. E aí quando você vai olhar para o sistema de aposentadoria, a gente vai trabalhar até 65, 70 anos. Então, quer dizer, a nossa relação com o trabalho, ela ficou muito mais longa. A pessoa começava a trabalhar ali com 12, 14 anos, quando estava com 40 estava morrendo. Agora não, a gente vive muito mais. E também com aquele aspecto de que a gente fica muito menos tempo nos ambientes de trabalho. Antes você passava 25 anos numa mesma empresa, então dava tempo de descobrir o que não era óbvio, de criar de verdade essa sinergia. Agora o desafio do líder e da empresa é gerar essa conexão e esse engajamento num tempo curto, porque as pessoas ficam menos tempo e vão trabalhar muito mais tempo. Então, sim, é importante olhar de verdade, com interesse genuíno, como a gente fala aqui na Bravende, para quem é essa pessoa por trás do crachá, e daí, a partir dessa descoberta, criar o que pode ser esse ponto forte. A gente tá chegando pro final, viu, garotos? Mas passa muito rápido, né? São 100 episódios. 100 episódios, e a gente já sabe que o tempo é bastante curto aqui para tudo que a gente quer falar. E a gente chegou, então, nesse momento. Tome, devolve. Eu trouxe algumas provocações aqui, mas é claro que vocês, por favor, façam contribuições também. Então vamos lá, Carlos Cruz. Tome, devolve para concorrência. Estímulo. Exige o nosso melhor. Exige o nosso melhor, é isso aí. Tem concorrência para BTD, para o Igor? Tem? Eu acho que a gente sempre acha concorrência, né? Eu acho que a questão de eventos, de outras possibilidades, a gente está hoje a concorrência pela atenção, né? Então, às vezes, os concorrentes não são os óbvios. Então, e essa concorrência faz a gente se movimentar. A concorrência é movimento, né? É importante para a gente ter essa provocação, essa inquietude, né? Que o Carlos também falou, para poder não só ganhar da concorrência, mas poder estar sendo concorrente também, né? Então, acho que essa é um pouco disso. Muito bom. E mais um, então, momento T&D para lugar de fala. Quem começa? Nossa. Lugar de fala, Igor. Lugar de fala é consciência, né? Saber reconhecer nossos privilégios e os nossos desafios. Eu acho que esse é o ponto mais importante, e usar o nosso posicionamento para poder incentivar e motivar as pessoas com base, reconhecendo e deixando transparente as nossas origens, tanto privilégios como desafios. Acho que compreender aonde eu tenho lugar de fala realmente e poder devolver para o mundo aquilo que o mundo me deu, que tem a ver com a minha história, mas como nós aqui somos privilegiados e a gente tem uma posição de destaque porque escolhemos ou porque tivemos oportunidades, e a soma de tudo isso, nós temos espaço de fala. E a gente continuar aproveitando esse espaço para que mais pessoas que têm lugar de fala possam trazer as suas mensagens para transformar o mundo. Compartilhar esse nosso lugar de fala, né? É aquela máxima, né? Eu passei pela porta, deixa um peso ali para a porta não fechar de novo na cara do outro, deixa ela mais aberta, mais fácil para o próximo que vier. E por último, momento T&D, para sonho. Qual é o sonho para o Fala T&D, para a educação corporativa? O que vocês desejam? O sonho? Bom, a gente continuar refletindo, tendo essa mesma reflexão no nosso episódio 200, 300, que isso seja uma jornada longa, e a gente possa abrir cada vez mais esse lugar de fala, esse espaço para outras pessoas. Eu não tinha pensado nisso, né? Preciso pensar um pouquinho. Eu gosto da provocação. Você quer, tipo, insights? Vamos lá, bora. Você tem me provocado no meu canal pessoal para eu sair pra rua, né? Sim. Por que não a gente talvez fazer um Fala T&D menos no estúdio? E agora eu vou devolver para você que tá à frente no Fala T&D, e a gente ir mais pro campo. Por que não ir pro campo, fazer tipo um Fala T&D mais jornalístico ou mais acompanhando ações on the job, assim, treinamentos acontecendo, tecnologia sendo aplicada, a gente empresas sair talvez aqui do estúdio da Bravende e talvez ir, não sei, me deu a ideia agora, e talvez ir mais para fora. Ir mais até as pessoas, chegar mais Pode perto. Ser. Então, puxa, vamos lá ver o que acontece num programa de treinamento numa mineradora. Tipo, que nem eu tava em Paraupebas, que tem operação da Vale, sei lá, por exemplo.
Vamos lá entender como que um time, dentro de uma esteira de produção, faz um design, trabalha desde o designer instrucional até sair um objeto assíncrono pronto e depois entra lá numa plataforma e pulveriza, vai pro mundo todo. Vamos lá entender como é que, sei lá, a gente pensar em alguma coisa assim, como é que se educa na periferia, sei lá, tô viajando aqui. Gente, Olha. tá então com 2 provocações aqui nesse episódio, compromisso. Você achou que era só o meu canal? Não Que é? agora... Vocês Olha. que estão acompanhando aí, conta pra gente. Se vocês querem o e-book, aí mostrando alguma trajetória, com os episódios divididos por segmento, pra clicar só e assistir aquele trecho. E também se você quer ver aqui o Fala T&D na rua, fazendo cobertura de treinamento in loco, Alguma coisa assim, né? mostrando como é que a gente desenvolve as pessoas dentro das Você empresas. sabe que falam que ou é uma coisa ou outra, né? Ou uma coisa e outra, mas tem um que é uma coisa com outra. Por que não um com o outro, né? Dá uma misturada, hora aqui no estúdio, hora Eu na digo, cobertura. um com o outro pode ser o e-book também, Entendi. um livro e pode ser o... Por que não, né? O importante é gerar alcance, né? Fazer as pessoas se Isso. movimentarem e olhar o desenvolvimento, Isso. porque acho que isso está muito alinhado com o nosso propósito e com a nossa intenção de instrumentalizar as pessoas para que elas possam desenvolver as outras pessoas e gerar um país melhor, um mundo melhor. E produção tá ouvindo, né? Vai ter aí um pouco de coisa pra gente fazer, mas vai dar certo com esse objetivo aí de transformar pessoas. A gente chega lá. Carlos, Igor, mais uma vez obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que cheguei aí Valeu, Eli. um pouco pra frente da história Mas tá junto com a gente. e a gente tá Vamos construindo. Você viu, né? Me tira aí de como host, eu venho pra cá, vem as ideias, né? Não é? Daí vem a pressão, vem mais pressão. É isso, gente. Muito obrigada. Você que está aí nos acompanhando, Obrigado. por favor, clica no sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e mande também sua contribuição. Quer vir aqui falar com a gente? Manda o nome, manda o link, entre em contato com a gente que pode ser convidado e vai estar aqui sentado, tá bom? É isso Muito aí. obrigada e até 100º, 2º, 10º e por aí vai até o 200º programa. A gente volta no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau, valeu.